hora regimental que o número legal invoca a proteção de Deus e declara aberta a sessão. Está em discussão a ata anterior. Está em votação. Por favor, ao permanecer sentado, que for contra, tem modo de se levantar. Solicito do segundo secretário a leitura das correspondências recebidas. Ofício 28 de 2020. Livramento de Nossa Senhora, 15 de abril de 2020. Excelentíssimo senhor presidente Aparecido Lima da Silva, Câmara Municipal Livramento de Nossa Senhora. Senhor presidente, conforme disposto no artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal, combinado com o artigo 162 e 159, parágrafo 2º da Constituição Estadual, artigo 4º da Lei Complementar 101, Lei Orgânica do Município, e com muita honra que estamos encaminhando a esta Casa para análise, apreciação e aprovação o projeto de lei que dispõe sobre diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária 2021 e da outras providências. Faz-se saber que o referido projeto está em consonância com as disposições constitucionais, lei de responsabilidade fiscal, diplomas que regem a matéria, além de corroborar o aperfeiçoamento do planejamento, transparência, alocação e aplicação de recursos públicos, buscando e dispondo sobre orientações para elaboração e execução do orçamento fiscal da Seguridade Social para o exercício financeiro de 2021. Assim, o que aqui propomos, na forma da lei, está em exata observância aos princípios da gestão fiscal, responsável fiscal objetiva, principalmente ao alcance da manutenção, condição, estabilidade e crescimento econômico sustentável do município, sempre considerando o atual cenário e conjuntura política, econômica, financeira e social, priorizando medidas de controle e contenções de gastos públicos. Somos sabedores de que a ação planejada e transparente é essencial, imperativa, tendo em vista que enfatiza a prevenção de riscos, correções de desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receita e despesas, melhorias de indicadores, exata coerência e compatibilidade entre os instrumentos de planejamento, execução orçamentária e realizações fiscais. Portanto, este instrumento administrativo nos permite assumir compromisso com a transparência, prudência da administração municipal. Com o dinheiro público sendo este o foco central do processo de elaboração desse projeto de lei. Aqui determinamos a atuação seletiva do governo na definição das metas e prioridades, buscando focalizar o gasto público naqueles de maior efetividade para o desenvolvimento sustentável do município, bem como na região em que este se insere, maximizando os seus impactos diretos na qualidade de vida do cidadão. Com o intuito de elaborarmos, executarmos uma proposta mais próximo possível da realidade do município, buscamos embasamento em dados socioeconômicos e financeiros, que encontram-se estruturados de forma a refletir as prioridades demandadas e as necessidades da população, de modo a possibilitar a esta Casa e a sociedade como um todo uma visão integrada desse importante instrumento, permitindo ainda maior transparência na macroações, objetivos e metas, diretrizes que serão desenvolvidas, implementadas, executadas no exercício financeiro 2021. Dessa forma, o projeto de lei confirma o propósito do governo municipal em avançar na consolidação dos processos e instrumentos de uma gestão pública responsável e comprometida com os princípios e planejamentos, transparência e equilíbrio das contas públicas, administrando os recursos de forma responsável e transparente. Estamos certos de contar com a visão crítica e analítica do Legislativo, que se constitui em respaldo parlamentar essencial à implementação, viabilização e execução das ações do Poder Público Municipal, permitindo a consolidação da construção de uma sociedade mais justa, igualitária,
em oportunidades para todos os cidadãos do nosso município. Submetemos, assim, o projeto de diretriz orçamentária para o exercício 2021, à apreciação e deliberação desta Câmara, a tempo em que renovo a vossas excelências, dignos pares, estima-se a considerações, sempre nos colocando à disposição. Atenciosamente, José Ricardo São Ribeiro, prefeito do município de Livramento, Nossa Senhora. Excelentíssimo Aparecido Lima da Silva, ofício número 29/2020, gabinete do prefeito, Livramento Nossa Senhora, 17 de abril de 2020. Excelentíssimo senhor Aparecido Lima da Silva, presidente da Câmara Municipal de Livramento Nossa Senhora, Estado da Bahia. Senhor presidente, com os cumprimentos cordiais e efusivos a Vossa Excelência, nobre presidente desta Casa Legislativa, estou enviando em anexo projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar especial para reforço de dotações orçamentárias do Orçamento Anual do Exercício 2020 e da outras providências. O projeto de lei que submete a apreciação dessa Casa Legislativa tem importante alcance social e administrativo, visa fixar limites legais para abertura de crédito especial. Essa alteração pretendida visa permitir correções e adequações em função de ajuste necessário e a complementar a execução dos objetos de cada um dos programas e atividades apreciados e aprovados por esta Casa Legislativa, garantindo a eficácia da própria lei orçamentária. Faz-se necessário esclarecer que todo planejamento requer alguns graus de flexibilidade, possibilitando adequações, ajustes, que são princípios, parte importante do processo, como evidenciou o legislador tão sabiamente, criando o mecanismo adequado através da Lei 4.320, uma perfeita interação entre o papel constitucional da Câmara Municipal de Livramento e a responsabilidade fiscal. Dessa forma, o encaminhamento ao projeto de lei, ao qual encararemos a proverbial e indispensável acolhida parlamentar, fato pelo qual a intenção de antemão expressamos agradecimentos, ao tempo que, evidenciado o caráter social da medida proposta, solicita apreciação da matéria em regime de urgência urgentíssima, na forma da Lei Orgânica Municipal, ao tempo em que renova o protesto de alta consideração e apreço. Atenciosamente, José Ricardo São Ribeiro, prefeito municipal. Ofício circular número 116. Sua Excelência, senhor Aparecido Lima da Silva, presidente da Câmara Municipal de Livramento Nossa Senhora, Estado da Bahia, Praça da Bandeira. Uma cópia para o excelentíssimo senhor prefeito Ricardo José Ribeiro. Assunto: crédito e recurso, orçamento da União. Informa a Vossa Excelência da ocorrência de crédito e recurso financeiro sob bloqueio em 12/3/2020, no valor de 197 mil, na conta vinculada à conta repasse, operação firmada entre o município de Livramento Nossa Senhora, no âmbito do programa urbano sob gestão do Ministério Regional, tem o objetivo de execução de obras de pavimentação em vias públicas nas zonas urbanas do município de Livramento Nossa Senhora, Bahia. Informamos que o valor de contrapartida deverá ser depositado em conta vinculada de acordo com o cronograma de desembolso. Tem-se respeitosamente o Herbert Alves Santos e Antônio Sérgio Bento Moreira. Ofício 117, Vitória da Conquista. A Sua Excelência, o senhor presidente Aparecido Lima da Silva e Sua Excelência, o senhor prefeito José Ricardo. Informamos a Vossa Excelência que o crédito de recurso financeiro no bloqueio do dia 12/3/2020, R$ 196.960 na conta vinculada a repasse 847148/2017, operação 10.42.48.535, firmado com o município de Livramento Nossa Senhora, assinado dia 29/12/2017, no âmbito do programa Planejar Urbano, sob gestão do Ministério do Desenvolvimento Regional, que tem como objeto a execução de obras de pavimentação em vias públicas na zona urbana do município de Livramento Nossa Senhora, Bahia. Informamos que o valor contrapartido deverá ser depositado em conta vinculada de acordo com o cronograma de desembolso. O Herbert Alves Santos, executivo da filial de Vitória da Conquista. Ofício número 1. Senhor presidente, sirvo-me do presente para com fundamento no projeto de resolução número 3/2001, que dispõe sobre criação de tribuna livre, requer o uso da tribuna nos termos do artigo 1º, inciso 6º, inciso 4º, da referida resolução, pelo prazo de 10 minutos, na sessão do dia 24/4/2020, para tratar de assunto internente à realização de um culto litúrgico, nos termos do artigo 5º, inciso 6º da Constituição Federal,
me dirijo a Vossa Excelência, na condição de pastor presidente da Assembleia de Deus do município de Livramento de Nossa Senhora, bem como a condição de presidente da Ordem dos Pastores Evangélicos de Livramento de Nossa Senhora. Limito ao exposto, acolho do ensejo para apresentar os meus protestos de estima e apreço. Livramento de Nossa Senhora, 22 de abril de 2020, Aguinalvaldo Reis de Souza, pastor da Assembleia de Deus de Livramento de Nossa Senhora. Quero convidar o senhor pastor Aguinalvaldo Reis da Silva para fazer uso da tribuna por 10 minutos. Excelentíssimo senhor presidente Aparecido Lima, vereador Juscelio, meu irmão em Cristo, no nome do qual saúdo os demais membros dessa igreja casa. Um prazer estar aqui pela primeira vez para reivindicar um direito constitucional. Sabemos que dentro da forma da lei, permita-me antes tirar essa máscara aqui um pouquinho, só vocês me conhecerem melhor. Quem não me conhece, o pastor Aguinalvaldo, conforme já fora anunciado, estou aqui há 4 anos e meio como pastor presidente da Assembleia de Deus aqui em Livramento, e também como pastor presidente da Ordem dos Ministros Evangélicos aqui do município. A nossa igreja, Assembleia de Deus, ela tem aqui vai fazer 55 anos aqui no município. Nós temos 18 congregações. Quando eu digo congregações, são 18 templos no município, mais alguns trabalhos onde não temos ainda um templo. Mas estou aqui hoje em nome do Conselho de Pastores. Nós sabemos das dificuldades que o mundo, na verdade, está enfrentando com esta pandemia, e nós queremos aqui dizer para os senhores que a igreja, ela sempre foi parceira do Estado. Nós sempre atuamos ao lado do Estado. Desenvolvemos um serviço social como nenhuma outra instituição. São milhares, por que não dizer milhões de vidas que a igreja tem restaurado, recuperado. Prestamos um serviço social aqui no município que não é divulgado, e nós não temos intenção de divulgar isso, pois seguimos o conselho do nosso Mestre Jesus, e aquilo que nós damos com a mão, que a outra não veja. Mas faço questão de mencionar nesta tarde aos senhores que nós temos uma Secretaria de Assistência Social nas nossas igrejas, que atendemos aos carentes, pessoas que nos procuram para comprar remédio, fazer exames, até mesmo com cestas básicas. E nós fazemos isso por um dever cristão. Não estou aqui para mostrar esse serviço. Todavia, para que estou aqui? Porque nós temos, infelizmente, não quero ser aqui vitimista, mas infelizmente nós temos observado um certo desprezo pela igreja evangélica. Haja vista, quando nós estamos fazendo uma reforma em nosso templo, constantemente recebemos reclamações do poder público, um andame que a gente coloca, um saco de areia que a gente coloca, provisoriamente, para fazer uma reforma. E ali somos
sempre chamado a atenção. Mas o que me chama mais a atenção neste momento aqui agora, o que me trouxe aqui neste momento, são dois pontos peculiares que eu quero apresentar aos senhores. Primeiro, em relação à pandemia Covid-19 que estamos enfrentando, e a igreja, como disse, ela é parceira, ela é ordeira. Nós somos um povo que prezamos, né, pela ordem social, pelo bem comum. Somos pessoas que obedecemos às autoridades, é bíblico, e nós temos a nossa ética bíblica, e obedecemos, e temos a Bíblia como a nossa regra de fé e prática. Senhores vereadores, o governador do estado, ele fez um decreto número 19.549, de 18 de março de 2020, assegurando o direito de culto na capital e todo o estado, com um número reduzido de pessoas, seguindo as normas da Organização Mundial de Saúde, da Secretaria de Saúde dos municípios, também no Ministério de Saúde. E está aqui o decreto, ele diz em função, o artigo 7, o artigo 4, ele diz: fica estabelecido em todos os municípios do estado da Bahia o disposto no artigo 7º do decreto número 19.529, de 16 de março de 2020. O artigo 7º: em função dos casos confirmados de coronavírus nos municípios de Salvador, Feira de Santana, Porto Seguro e Prado, ficam suspensos pelo período de 30 dias. Parágrafo 1º. Os eventos e atividades com a presença do público superior a 50 pessoas, preste atenção, os eventos superiores a 50 pessoas, ainda que previamente autorizados, que envolvem aglomeração de pessoas, tais como eventos desportivos, religiosos, shows, feiras, circos, eventos científicos, passeatas e afins, bem como aulas em academias de dança e ginástica. Então nós temos em Salvador cultos com um número reduzido até 50 pessoas. Mas aqui nós não temos condições de realizar culto nem com 10 pessoas. Então eu apelo aos senhores, a sensibilidade dos senhores, junto ao poder, ao gestor municipal principalmente, porque depois que começou essa pandemia, dificultou a comunicação conosco. Nós temos ciência dos decretos pelas mídias sociais. A sociedade organizada tem sido ignorada. Eu recebo um decreto hoje de noite, amanhã tem uma reunião, uma assembleia marcada. Eu não sabia que hoje ia fazer um decreto, alguém ia fazer um decreto e proibir. Então atende essa dificuldade. E eu gostaria que o poder público municipal, ele pelo menos nos ouvisse, ouvisse a sociedade organizada, não somente a nós, mas os demais. Mas está difícil a interlocução. Procuramos o secretário da Saúde, ele disse que é com o prefeito disse que é com ele, depois disse que é com o Ministério Público. Você procura alguém do Ministério Público na cidade, você não encontra. Senhores, como eu disse, peço a vossa sensibilidade, cooperação, apoio, para que possamos realizar os nossos cultos. Claro que nós não somos irresponsáveis para encher os templos de pessoas, mas de acordo com as determinações, com as normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, como já falei. E outro ponto, senhores, é que nós temos uma lei no nosso município, do dia 20 de dezembro de 2005, lei número 1016/05, 20 de dezembro de 2005. Essa lei institui o dia evangélico no município. E no artigo 3º diz: o dia do evangélico
passará a fazer parte das datas comemorativas do município de Livramento de Nossa Senhora. O dia do evangélico passará a fazer parte das datas comemorativas do município de Livramento de Nossa Senhora. Mas nós temos procurado também sem sucesso. Sem sucesso. O jurídico, segundo informação do prefeito, o jurídico do prefeito disse que não é possível a realização ou apoio da prefeitura. Podemos até realizar, mas não com o apoio da prefeitura. Se é uma lei municipal, se decreta o dia do evangelho como parte do calendário das festividades do município, por que não? Eu gostaria que os senhores tomassem nota e olhassem com carinho. Nós não queremos aqui dinheiro público para gastar nas nossas igrejas. Nós não queremos que o governo desvie dinheiro para nos dar. Não é isso que nós queremos. Nós queremos apenas os nossos direitos, que, segundo a Constituição Federal, o artigo 5º, o direito de culto é inviolável. Pois bem, senhores, são essas as nossas reivindicações, e gostaria que os senhores olhassem com muito cuidado, com carinho, e pudessem averiguar com carinho e ver o que possam fazer para que possamos melhorar esse nosso relacionamento em nossa cidade. Nosso prazer é contribuir, como sempre temos contribuído, com os bens, com a sociedade, com o Estado. E que Deus possa abençoar a todos os senhores. Tem um versículo da Bíblia, no Salmo 33, versículo 12, que diz: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Que Deus seja realmente o Deus dessa nação. Os senhores observem que os trabalhos são abertos em nome de Deus. Nós somos uma nação laica, mas não somos ateísta. Graças a Deus. Que Deus possa nos iluminar. Nós oramos por vocês todos os dias. Se tem um povo que pede a Deus por vocês, são os evangélicos. Todos os dias nós oramos por vocês. Pode observar, nós temos uma live, estamos fazendo culto através das lives. Você pode observar, nas quinta-feira, ontem mesmo, estava fazendo uma live, e ontem mesmo nós orávamos por vocês. Oramos pelo prefeito, pelas polícias, por todas as autoridades. Nós sabemos das dificuldades que vocês encontram. Não é fácil se colocar sobre o juízo da população. Mas oramos a Deus para que Deus dê sabedoria aos senhores, senhoras, para que todos possam desenvolver com afinidade o seu trabalho, com afinco, com seriedade e com a honradez que é própria dos senhores. Que Deus abençoe a todos. Meu muito obrigado e agradeço esta oportunidade. Estamos à disposição dos senhores para aquilo que for possível, preciso fazer. Estamos como igreja organizada, sociedade organizada, a serviço do povo. Deus abençoe. Solicito, segundo secretário, a leitura da mensagem número 01/2020 e do projeto de lei número 01/2020, de autoria do Executivo, que dispõe sobre a elaboração da Lei Diretriz Orçamentária, a LDO, de 2021. Senhor presidente, senhores vereadores, o projeto de lei que submete à apreciação dessa Igreja à Casa Legislativa tem importante alcance social e administrativo e visa fixar limites legais para abertura de decreto especial em alteração pretendida, visa permitir correções e adequações em função de ajustes necessários a complementar execuções de objetos de cada um dos programas, atividades apreciadas e aprovadas por essa Casa Legislativa, garantindo a eficácia
da própria lei orçamentária. Faz-se necessário esclarecer que todo planejamento requer algum grau de flexibilidade, possibilitando adequação a ajustes que são princípios, partes importantes do processo, como evidenciou o legislador tão sabiamente, criando mecanismo adequado através da Lei 4.320, uma perfeita interação entre o papel constitucional da Câmara do Pau-Livramento e a Lei da Câmara Municipais e a Lei de Responsabilidade Fiscal. O projeto de lei visa autorizar o chefe do Poder Executivo Municipal, devido à autorização pelo ofício número 2.229/2020, reconhecido e aprovado pela Assembleia Legislativa, a ocorrência de estado de calamidade pública no município relativo ao enfrentamento da emergencial do Covid-19, abrir crédito suplementar especial para inclusão de ação, fontes de recursos e elementos de despesas para ser alocados na Secretaria de Saúde. Os parâmetros estabelecidos no projeto permitem uma ampla participação da Câmara nos momentos mais decisivos, a exemplo dos grandes projetos, mantendo assim suas prerrogativas. Dessa forma, encaminhamento do projeto de lei, ao qual encarecemos a proverbial e indispensável acolhida parlamentar, fato pelo qual, de antemão, expressamos agradecimentos ao tempo em que evidenciamos o caráter social de medida proposta, solicitando a apreciação da matéria em regime de urgência, na forma da Lei Orgânica Municipal, no termo em que renovamos nosso protesto de alta em consideração. Livramento de Nossa Senhora, Gabinete do Prefeito, 17 de abril de 2020, José Ricardo São Ribeiro, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 2, 2020, 17 de abril de 2020. Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a abrir crédito suplementar especial para reforçar a dotação orçamentária do Orçamento Anual do Exercício 2020 e da outra providência. A Câmara Municipal de Livramento de Nossa Senhora, Estado da Bahia, aprova, o prefeito sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito suplementar no valor de 720 mil. Os créditos necessários serão abertos mediante decreto executivo conforme descrição abaixo. Poder 01, Poder Executivo. Órgão 039, Secretaria Municipal de Saúde. Unidade 01, Secretaria de Saúde. Função 10, Saúde. Subfunção 122, Administração Geral. Programa 0034, Saúde e Acesso Amplo Seguro. Ação 2109, Enfrentamento de Emergência Covid-19. Elementos 31.940, contratação por tempo determinado. Fonte de recursos 610200, Receita de Imposto, Transferência de Imposto, Saúde 15%. 89.2300, Transparência de Convênio de Saúde Estado. 091.400, Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde. 31.90.1100, vencimento, vantagens fixas pessoal civil, 61.0200, receita de imposto, transferência de imposto de saúde, 15%, 89.2300, transparência de convênio de saúde, 91.400, transferência de recursos, Sistema Único de Saúde, SUS. 33.903.000, material de consumo, 33.903.400, outra despesa pessoal decorrente de contrato de terceirização, 33.90.3600, outro serviço de terceira pessoa física, 33.90.3900, outro serviço de terceiros pessoa jurídica, 44.90.5200, equipamento material permanente, 44.90.5100, obras e instalações, 44.90.6100, aquisições de imóveis. Artigo 3º, os créditos ora autorizados poderão sofrer alterações mediante créditos suplementares na forma das autorizações vigentes em época de expectativas e alterações. Artigo 4º, para fazer referente às aberturas de créditos especiais para autorização, usar-se-ão os recursos previstos na Lei 4.320.64, conforme estabelece o inciso 1, 2, 3, 4 e parágrafo 1 do artigo 43. Artigo 5º. Fica o Poder Executivo autorizado a promover as alterações necessárias à adequação do plano plurianual para a declaração de crédito extraordinário para hora autorizados. Esta lei entra em vigor das publicações, Livramento de Nossa Senhora, Gabinete do Prefeito, 17 de abril de 2020. José Ricardo São Ribeiro, Prefeito Municipal.
Encaminhou o projeto de lei número 01 de 2020 à Comissão de Justiça e Redação e à Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas para a devida apreciações, exames e parecer. Presidente da Comissão de Justiça e Redação, Whindersson Nunes Dourado. Presidente da Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas, Joaquim da Silva. Pode assinar que depois entrega tudo junto. Vou ler só a mensagem. Pode assinar que não tem. Mensagem. Livramento Nossa Senhora, 15 de abril de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, conforme dispõe o artigo 65, parágrafo 2º da Constituição Federal, combinado com o artigo 62 e 159, parágrafo 2º da Constituição Estadual, artigo 4º da Lei Complementar 101, Lei Orgânica do Município, e com muita honra que estamos encaminhando a esta casa análise, apreciação e aprovação do projeto de lei que dispõe sobre diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária 2021 e das providências. Faz saber que o referido projeto está em consonância com disposições constitucionais da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101/2020, diplomas que regem matéria, além de corroborar o aperfeiçoamento, planejamento e transparência das alocações e aplicações dos recursos públicos, buscando disposições para orientação para a elaboração e execução do orçamento fiscal e da secularidade para referir exercício financeiro. Assim, o que aqui propomos na forma da lei está em exata consonância com os princípios da gestão fiscal responsável e objetiva, principalmente alcance, manutenção e condições de estabelecimento e crescimento econômico sustentável do município, sempre considerando o atual cenário, conjuntura política, econômica, financeira e social, priorizando medidas de controle e contenção de gastos públicos. Somos sabedores de que a ação planejada, transparente, essencial, imperativa, tendo em vista que enfatiza a prevenção de riscos, correções de desvios, capaz de afetar o equilíbrio das contas públicas mediante cumprimento de metas, resultado entre as receitas e despesas, melhorias e condições exatas, coerência, compatibilidade entre os instrumentos de planejamento, execuções orçamentárias e realização física. Portanto, esse instrumento administrativo nos permite assumir compromisso com transparência e a prudência administrativa municipal com dinheiro público, sendo este o foco central do processo de elaboração desse projeto de lei. Aqui determinamos a atuação seletiva do governo no referido das metas e prioridades, buscando focalizar gastos públicos naqueles de maior efetividade para o desenvolvimento sustentável do município, bem como da região em que este se insere, maximizando seus impactos diretos na qualidade da vida do cidadão. Com o intuito de elaborarmos e executarmos uma proposta mais próxima possível da realidade, o município buscando embasamento de dados socioeconômicos e financeiros em que encontramos estruturados de forma a refletir as prioridades, demandar a necessidade da população, de modo a possibilitar esta casa, sociedade como todo, uma visão integrada desse importante instrumento, permitindo ainda maior transparência das macroações, objetivos, metas e diretrizes serão desenvolvidas, implementadas e executadas no exercício financeiro 2021. Dessa forma, o projeto de lei confirma o propósito do governo municipal avançar nas consolidações do processo de instrumento de uma gestão pública responsável, compromissada com os princípios de planejamento, transparência e equilíbrio das contas públicas, administrativas e recursos de forma responsável e transparente. Estamos certos de contar com a visão crítica e analítica do Legislativo, que constitui um respaldo parlamentar essencial em implementação, viabilização e execução das ações do poder público municipal, permitindo a consolidação e construção de uma sociedade mais justa e igualitária na oportunidade para todos os cidadãos do nosso município. Submetemos, assim, o projeto de lei de diretriz orçamentária para o exercício 2021, apreciação da deliberação da Câmara dessa Câmara, desde que renovamos nosso protesto de elevada estima e consideração de todos os pares, estimados e considerados, sempre colocados à disposição. Atenciosamente, livramento da Senhora, 15 de abril de 2020, José Ricardo São Ribeiro. Projeto de lei que dispõe sobre a elaboração da Lei de Diretriz Orçamentária LDO 2021. O prefeito municipal de Livramento de Nossa Senhora Estado da Bahia, nas suas atribuições legais, que faz saber que a Câmara aprovou e ele sanciona a seguinte lei. As disposições preliminares. Artigo 1º. A lei estabelece a diretriz orçamentária do município de Livramento de Nossa Senhora para o exercício de 2021, em cumprimento com o artigo 161, parágrafo 2º da Constituição Federal, combinado com o artigo 62 e 159
Parágrafo 2º da Constituição Estadual, artigo 4º da Lei Complementar 101/2020, compreendo: 1. As metas fiscais de prioridade administrativa pública municipal, exercício 2021. 2. A estrutura, a organização, diretrizes para elaboração e execução do orçamento das suas alterações. 3. As disposições relativas às despesas pessoal. 4. Disposições sobre alterações legislativas tributárias. 5. Disposições de regime de gestão fiscal responsável. 6. Disposições relativas à dívida municipal. 7. Disposição finais. Capítulo 1º das prioridades das metas e riscos fiscais da administração pública. Artigo 2º. As prioridades da administração pública municipal para o exercício 2021, atendidas as despesas que constituem as obrigações constitucionais e legais do município, que as de funcionamento dos órgãos, fundos, entidades, orçamento fiscal e da Seguridade Social, são as constantes no anexo 1 desta lei, para as quais observamos a seguinte: 1. Terão procedência, anulação, recurso, projeto de lei orçamentária de 21, na sua execução, respeitando o disposto no artigo 5º desta lei, todavia, limitação do programa de despesas. Deverão, sempre que possível, ser ressalvadas as ações nelas vinculadas. As metas e riscos fiscais para o exercício 2021 são constantes no anexo 3º da presente lei e poderão ser ajustadas, verificando alterações conjuntos nacionais. Parágrafo 1º. Em atendimento aos dispostos do parágrafo 1º e 2º do artigo 4º da Lei Complementar de 1 de maio de 2020, anexo 2, 3 da lei, apresentará as metas fiscais da seguinte forma: A. Administrativas e metas anuais demonstrativos de avaliação, demonstrativo de metas fiscais, demonstrativo de evolução, demonstrativo de origem, demonstrativo de avaliação, demonstrativo de estima e compensação, demonstrativo de mais expansão. 2. Demonstrativo de receita física. Parágrafo 2º. Ajuste de metas fiscais. Parágrafo 3º. Cumprimento de metas que devem ser acompanhadas. Capítulo 2º. Da estrutura, organização, diretriz, elaboração e execução do orçamento. Artigo 4º. A lei orçamentária anual obedecerá aos princípios da unidade, universalidade, anualidade e que estima as despesas. Artigo 5º. O orçamento e tesouro municipal serão alocados para entender em ordem de prioridade seguinte despesa: 1. Pessoal e encargos sociais. 2. Juros e encargos. 3. Contrapartidas previstas em contratos. 4. Outros custeios. Parágrafo único. A dotação destinada a despesas de capital que ser financiadas de recursos originários. Artigo 6º. Somente serão incluídas propostas orçamentárias de dotação financiada de operação de créditos mediante lei autorizativa do Poder Legislativo. Parágrafo único. Não se aplica disposto no artigo 6º das operações de crédito. Artigo 7º. Na programação de desenvolvimento administrativo direto, além de atendimento de prioridades fiscais, especificar na forma do artigo 1, 2 e 3 da lei, observando as seguintes regras: 1. Destinação de recursos. 2. Será assegurada a alocação de contrapartida. 3. Não poderá ser programados novos projetos. O artigo 8º. As receitas diretamente arrecadadas e vinculadas em autarquias e fundações, instituído e mantido poder público, serão destinadas por ordem de prioridade. Inciso 1º, aos custeios. 3º, aos pagamentos de juros, encargos e amortização de dívidas. 3º, contrapartida de operações de crédito. 4º, aos investimentos necessários de atendimento de notas fiscais. Parágrafo 1º. O programa das demais despesas de capital com recurso referido deste artigo poderá ser feito quando previsto em contratos. Parágrafo 2º. A programação de despesas e contas de recursos oriundos de orçamento fiscal. Seção 2 da estrutura, organização no orçamento fiscal e seguridade social. Artigo 9º. Para fim desta lei constitui: 1. Categoria de programação. 2. Transposição. 3. Remanejamento. 4. Transferência. 5º. Reserva de contingência. 6. Passivo contingente. 7º. Alteração de detalhamento de despesa. 8º. Créditos adicionais. 9º. Crédito adicional suplementar. 10. Crédito adicional especial. A linha A. Não constituirão crédito especial a inclusão de elementos de despesa ainda que previsto no QDD. Inciso 9º. Crédito adicional extraordinário. Artigo 10º. O orçamento fiscal compreenderá a receita e programação de despesa. Parágrafo 1º. Totalidade das receitas e despesas de cada autarquia. 2º. O município aplicará no mínimo 25% sua receita de imposto de transferência de desenvolvimento de ensino, conforme a Constituição, no seu artigo 112, emenda constitucional 1496 e a Lei 11.494/2007. Artigo 11.
O orçamento de Seguridade Social pode gerar recursos e programações de órgão e entidade. Parágrafo único. O município aplicará em 2021, no mínimo, 15% da receita de imposto de transferência em ações de serviço público na área de saúde, conforme o artigo 7º da Lei Complementar 141, de 3 de janeiro de 2012. Artigo 12. A proposta orçamentária anual, o Poder Executivo encaminhará à Câmara até 31 de agosto de 2020, será composta além de mensagem dos respectivos projetos. Artigo 13º. As despesas serão detalhadas de acordo com o estabelecido na portaria interministerial. Artigo 14º. Na fixação de despesas serão observados prioritariamente os gastos com pessoal, encargos sociais, serviços de dívida, contrapartida, convênios, projetos e obras em andamentos. Parágrafo 1º. Os recursos originários do Tesouro Municipal serão prioridade alocados para atender despesas de pessoal, encargos sociais, nos limites previstos na lei. Parágrafo 2º. As atividades de manutenção básica terão preferência sobre a atividade. Parágrafo 3º. Não poderão ser incluídas despesas de título de investimento. Artigo 15º. É vedada a inclusão na lei orçamentária, em seus critérios adicionais, dotações, títulos e subvenções sociais, ressalvado aqueles destinados à entidade. Artigo 16º. A concessão de recursos para cobrir necessidades de pessoas físicas, conforme determina o artigo 26 da Lei Complementar 101, deverá autorizar por lei específica, atendidas as condições estabelecidas em lei. Artigo 17º. A descrição das receitas serão efetuadas de acordo com o estabelecido na portaria interministerial de 163 de 2001. Artigo 18º. A receita municipal serão constituídas da seguinte forma: dos tributos, das transferências constitucionais, das atividades econômicas, dos convênios firmados com órgão de entidade administrativa, das oriundas serviços executados pelo município, das cobranças da dívida ativa, das oriundas de empréstimo e financiamento, dos recursos para financiamento de educação e de outras rendas. Artigo 19º. Nos orçamentos fiscais das Seguridades Sociais de investimento, a apropriação de despesas far-se-á por categoria de programa. Parágrafo 1º. Para fim de integração e planejamento, o orçamento será adotado no âmbito do município. Parágrafo 2º. Os órgãos de administração direta e fundos de entidade de administração indireta, responsáveis diretamente pela execução. Parágrafo 3º. As dotações atribuídas à unidade orçamentária de lei anual em créditos adicionais. Artigo 20. A lei orçamentária estima a receita e fixa despesa. Seção 3. Diretrizes para elaboração da execução orçamentária. Artigo 21. O Poder Executivo encaminhará até dia 31 de agosto de 2020 ao Poder Executivo, respectivamente, do orçamento para efetivo sua consolidação. Parágrafo único. Na elaboração de sua proposta, o Poder Legislativo, além de observância estabelecida na Lei do Tará, o estabelecido na Constituição 29A Federal e o procedimento estabelecido pelos órgãos encarregados da elaboração orçamentária. Artigo 22. Os órgãos da administração direta, seus fundos instituídos pelo poder público e demais entidades deverão integrar suas respectivas propostas orçamentárias ao órgão encarregado da elaboração do orçamento até o dia 31 de julho de 2020. Artigo 23. Os órgãos responsáveis pelo setor jurídico encaminhará aos órgãos encarregados da elaboração orçamentária até dia 31 de julho de 2020. Fundações e fundos dos grupos de despesas especificando número de data, ajuizamento, tipo de precatório, tipo de ação de causa julgada, data de atuação precatória, número dos benefícios, valor a ser pago, data, transparência e julgamento. Parágrafo 1º. A lei orçamentária consignará créditos até 1,5%. Parágrafo 2º. Caso o município opte por quitar seus precatórios na forma ordinária, deverá obedecer critérios definidos na legislação. Artigo 24. As propostas de modificação do projeto de lei anual deverá ser apresentada na forma das disposições constitucionais. Artigo 25. Na apreciação do Poder Legislativo, o projeto de lei orçamentária anual, as emendas somente poderão ser apresentadas caso seja compatível com o plano plurianual e indique recursos necessários para execução, sejam relacionadas como ocorrência de erros, omissões e a dispositivos em texto do projeto de lei. Parágrafo 1º. As emendas deverão indicar como parte da justificativa, no caso, incide sobre despesas, investimento e viabilidade econômica, técnico projeto durante a vigência da lei orçamentária. Artigo 26. As criações de novos projetos ou atividades, além de constante da proposta de lei orçamentária anual, somente serão admitidos mediante redução da dotação orçamentária. Artigo 27. A elaboração do projeto e aprovação de execução da lei orçamentária 2021 deverá ser realizada de modo
evidenciar transparência e gestão fiscal. Artigo 28. O chefe do Poder Executivo adotará mecanismo para assegurar a participação social. Parágrafo único. Mecanismos previstos no caput desse artigo serão operacionalizados. Artigo 30. Sancionado e promulgado a lei orçamentária serão, para fins de execução orçamentária, quadro detalhado de despesas de QDD. Parágrafo 4º. As formas de recursos, trata-se de parágrafo 1º deste artigo, serão apresentadas da seguinte forma: recurso ordinário, receitas e despesas, 25%, transparência, educação e saúde. Disposições relativas de despesas do pessoal encarregado sociais. Artigo 33º. Para efeito desta lei, entende-se como despesa total de pessoal somatório de gastos efetivos, ativos e inativos, pensionistas relativos a mandatos eletivos, cargos, funções, encargos civis, membros e membro poder, quaisquer espécie remuneratória, tais conhecimentos, vantagens fixadas em despesa. Os contratos de terceirização de mão de obras que se refere os servidores empregados públicos serão contabilizados como outras despesas pessoal. As dotações orçamentárias destinadas a despesas com pessoal em cargos sociais em cada poder serão estimados para o exercício 2021 com base nas folhas de pagamento de junho de 2020, projetadas para o exercício considerado eventualmente acréscimos legais. A representação aos limites globais não poderão exceder os seguintes percentuais conforme determina o artigo 19º, inciso 3º da Lei Complementar 101/2020. 6% para o Poder Legislativo, 54% para o Poder Executivo. Se as despesas total com pessoal, poder e órgãos ultrapassarem o limite definido no artigo 35, sem prejuízo das medidas previstas no artigo 36 da lei, o percentual excedente terão ser eliminados 2 quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço. No caso, o inciso 1º, parágrafo 3º da Lei 169, Constituição Federal, objetivos poderá ser alcançado tanto pela extinção de cargos, funções, quanto pela redução dos valores atribuídos. Das disposições sobre alterações de legislação tributária, política e arrecadação de receitas. Em caso de necessidade, o Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal o projeto de lei dispondo sobre alterações na legislação tributária municipal. Das disposições regimentais de gestão fiscal responsável. A gestão fiscal responsável tem como finalidade alcance de condições, estabilidade e crescimento econômico. A gestão fiscal responsável finança o município facial mediante as evidências, o endividamento público, o aumento de desgaste público com ações governamentais, os gastos pessoal, encargo social, administração, gestão financeira. As fixações de despesas do orçamento em cumprimento aos objetivos, metas estabelecidos no plano plurianual priorizada por esta lei. Será considerada não autorizadas, irregular e lesiva ao patrimônio público, geração de despesa ou assunção de obrigações que não atendam ao artigo 16 e 17 da Lei Complementar 101 de 2000. Seção 2ª das disposições relativas à dívida pública municipal. Artigo 47. A lei orçamentária garantirá recursos para pagamento de despesas decorrentes de débitos financiados e refinanciados, identificados conforme o artigo 29 da Lei Complementar. O projeto de lei orçamentária poderá incluir na composição das receitas total do município recursos provenientes de operações de crédito especiais, limites estabelecidos pela Constituição Federal. Das disposições finais, os fundos especiais do município acrescidos na forma do disposto do artigo 167, inciso 9 da Constituição Federal, disposição de entidade de lei 4.320/64, combinado com o disposto da resolução 297/96, parecer normativo 04/96, Tribunal de Contas do município, Constituição, uma unidade orçamentária vinculada ao órgão da administração. O Poder Executivo fica autorizado a firmar convênio necessário ao cumprimento de lei orçamentária anual com órgãos e entidades administrativas públicas, federais, estaduais e outros municípios. Se verificado ao final de um bimestre uma realização de receita, poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal, os poderes por si próprios, nos montantes necessários, nos 30 dias subsequentes, limitarão a emissão de empenho e movimentação financeira e extinguir metas fiscais previstas. A limitação que trata o capítulo serão feitas de forma proporcional ao montante de recursos alocado para atendimento de despesas de outras despesas.
As propostas orçamentárias conterão reserva de contingência no orçamento fiscal em cumprimento ao máximo correspondente a 3% calculado sobre o total de receita líquida do município em 2019. O município poderá executar ações de gestão de prestação de serviço de forma consorciada, tendo em vista otimização referida às ações, objetivos e vantagens. Parágrafo único. A execução de controle das ações consorciadas ficarão submetidas à legislação específica, ficando o município obrigado a incorporar seus registros de forma e resoluções do Tribunal de Contas. Artigo 57. Integração do presente lei, anexo, prioridade, memorial de cálculo, metas e riscos fiscais. Parágrafo único. Os anexos previstos neste artigo poderão ser revistos nas ocasiões de elaboração do projeto de lei orçamentária, tendo em vista o comportamento das receitas e despesas do município, também definidas das transferências constitucionais constantes no projeto orçamentário da União e do Estado. Artigo 58. Esta lei entra em vigor nas publicações. Revogam-se as disposições em contrário. Livramento de Nossa Senhora, Gabinete do Prefeito, 15 de abril de 2020, José Ricardo São Ribeiro, Prefeito Municipal. Esse é o... Você estava na ordem errada aqui. Já passou? Caminhar. Então, esse é o 2 é caminho. É caminho. Encaminho o projeto de lei número 1 de 2020 à Comissão de Justiça e Redação e à Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas para devida apreciações, exames e parecer. Presidente da Comissão de Justiça e Redação, Whindersson Nunes Dourado. Presidente da Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas, Joaquim da Silva. Solicito, segundo secretário, a leitura da indicação número 5 de 2020, de autoria do vereador Josemar Miranda da Silva. Senhor presidente, por questão de ordem, a outra eu posso apresentar, porque o regimento interno me dá esse direito de forma oral. Vereador, você quer apresentar? Pode mandar, pode ir. Indicação número 5, 2020. Excelentíssimo senhor Aparecido Lima da Silva, presidente da Câmara Municipal de Livramento de Nossa Senhora. O vereador Josemar Miranda Silva. E também Ilane vai fazer parte dessa indicação, Ilane?
e a vereadora Milane Araújo Alves Alcântara, com assento nesta Casa Legislativa e no uso das atribuições que lhe confere o regimento interno, artigo 89 e seguintes, solicito a Vossa Excelência que, depois de ouvido o plenário, seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito José Ricardo São Ribeiro a seguinte indicação: viabilizar através da Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria e Comércio e Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Públicos e Desenvolvimento Urbano, a necessidade e possibilidade de criar, através de decreto, projeto de lei Parque Ambiental Municipal Cachoeira Velho Noiva. Justificativa: essa indicação tem por finalidade regularizar, demarcar o que é público, privado, bem como proteger os lajedos de baixo, lajedo de cima, Poço Preto, Cachoeira, Véu de Noiva, além da fauna e da flora no seu entorno, de possíveis invasões e depredações de modo geral. Feito a separação do que é público e privado, a área seria cercada, nela constituída, garantidas acesso, onde teriam funcionários dos órgãos competentes, da Secretaria de Meio Ambiente e da Brigada de Incêndio. Com a criação desse parque também teríamos a fonte financeira para custear trabalhos da Brigada de Incêndio do município. Enquanto representante público, é nosso dever buscar ações propostas no sentido de proteger esse bem natural e ecológico do nosso país para as atuais e futuras gerações. Certo do apoio de todos, desde já agradecemos e aguardamos seu posterior atendimento por parte do Poder Executivo Municipal. Plenário Dias Azevedo, Câmara Municipal de Livramento Nossa Senhora, 21 de fevereiro de 2020, Josemar Miranda Silva, vereador Milane Araújo Alcântara, vereadora autora. Excelentíssimo senhor Aparecido Lima da Silva, indicação número 6. Vereadores que abaixo assinados, com base no artigo 39 do Regimento Interno da Casa Legislativa, Lei Municipal 844, 18 de 1/91, no uso de atribuições legais em pleno exercício de funções, vem muito respeitosamente requerido de Vossa Excelência, que após aprovado pelo soberano plenário, seja oficializado o Executivo Municipal através do senhor prefeito José Ricardo São Ribeiro e seguinte indicação: conceder aos profissionais de saúde do município de Nossa Senhora, com fundamento no artigo 63 da Lei 8.844, 18 de 91, adicional em insalubridade num percentual de 40% em razão de exposição diária ao risco nocivo do novo Covid-19. Justificativa: a pandemia causada pelo novo Covid-19 exige dos profissionais da saúde do município de Nossa Senhora o máximo cuidado com prevenção dessa doença, inclusive o diário de IPI, higienização pessoal, bem como local de trabalho, o que mesmo assim deixa profissionais de saúde expostos a risco de contrair novo coronavírus, sendo o pagamento dos adicionais de salubridade um percentual de 40%, medidas mais que razoáveis para reconhecer, inclusive financeiramente, o trabalho dos profissionais que estão em linha de frente de combate desta doença, que infelizmente atinge todo o planeta, expondo suas vidas em risco iminente. Vale ressaltar que, além do combate ao novo Covid-19, os profissionais da saúde ainda continuam atendendo os pacientes vítimas das demais doenças, necessitando dedicação exclusiva, integral, às vezes com carga horária extra de trabalho. Plenário do Desenvolvimento, Câmara Municipal de Livramento Nossa Senhora, 23 de abril de 2020, Josemar Miranda Silva, vereador, autor, Márcio Alain Dourado Castro, vereador, autor, José Pires, vereador, autor.
A indicação número 5 está em discussão. Com o vereador, a palavra, vereador autor. Senhor presidente, senhores vereadores, essa indicação, inclusive Lani também, ela me disse aqui hoje que ela recebeu alguns pedidos de pessoas preocupadas com a questão do meio ambiente aqui em Livramento. A criação desse parque ambiental municipal Cachoeira Véu de Noiva, ele tem o intuito da gente aqui em Livramento ter pelo menos um local de preservação, e nada melhor do que aquela cachoeira. Quando você chega no Rio de Janeiro, o cartão postal que você tem é o Cristo Redentor e o morro lá, o Pão de Açúcar. Em Livramento, creio que qualquer pessoa, quando tenha uma visão completa do município, às vistas de qualquer um, se depara imediatamente aquela cachoeira. E nós sabemos que durante o período de seca ela sofreu um ataque muito grande de queimadas, de devastação. Às vezes, áreas que são públicas estão sendo cercadas e utilizadas por pessoas particulares. Então eu acho assim, agora mesmo em Livramento teve uma apreensão de pássaros, e esses pássaros da nossa fauna foram soltos lá na região do sul da Bahia. Quer dizer, porque quando eles fazem esse tipo de apreensão, quando vai soltar esses animais, geralmente esses animais são soltos em área de preservação ambiental. E a brigada voluntária que nós temos aqui, comandada por Carlinhos, conhecido mais por Carlinhos de Bananinha, fez um trabalho muito bom lá naquela região. Um trabalho esse que gerou muito turismo até no local, mas só que aquilo ali precisa de uma regulamentação. Então o poder público tem que chegar ali, demarcar o que é público, demarcar o que é privado e criar esse parque. As pessoas que fazem uso ou que têm propriedade particular no entorno, o que ele já usou da fauna e da flora, bem, usou. A partir da criação, eles vão fazer o quê? Ter a responsabilidade de preservar também. E como é que a gente pode fazer isso aí? Criando guarita de acesso, cobrando um certo percentual para ter ali um funcionário permanente cuidando do local. Foram plantados lá naquela região mais de 600 árvores nativas. Eu tive até a oportunidade de transportar algumas para Carlinhos, por falta de transporte, ele me chamou, participei junto com ele. Então é um trabalho que foi bonito, está lá as árvores bonitas, que choveu bastante, elas pegaram, a maior parte, 90% está pegando um crescimento, mas só que está tendo a área que é pública, está aberta, está tendo invasão. Então eu acho que com um projeto de lei, embasado aí juntamente com a Secretaria do Meio Ambiente, ou um decreto municipal, ir lá, botar um profissional, demarcar o que é público, o que é privado e fazer esse parque, para que nós possamos cuidar um pouco desse cartão postal que nós temos. Outra questão, senhor presidente, a outra indicação, essa semana eu fui procurado por vários agentes de saúde, agentes e enfermeiros. Eles me disseram que preocupados, estão trabalhando no combate a essa doença, ganham, em média, a maioria, um salário mínimo, alguns até menos de um mínimo. Chegaram a elogiar o prefeito, dizendo que o prefeito paga em dias, que isso eles não têm que reclamar, mas só que essa insalubridade do trabalho deles, que está prevista numa lei municipal 844, de 10/11/1991, não está sendo implementado, ou seja, esse adicional nos salários deles. Esse adicional, ele varia. Eu estava olhando a lei, e essa mesma lei está precisando de uma regulamentação. Então, varia no percentual de acordo à classificação da periculosidade do trabalho. Se for baixa, é 10%.
Se for médio, é 20%. Se for alto, 30%. E se for de alto risco, pode nos chegar até 40% de aditivo a mais no salário. Então, adicional. Então, eu acho assim, esse pessoal está aí na linha de frente. Alguns deles não têm, eles me relataram, nem material de proteção pessoal. E eles estão na linha de frente, todos, esses agentes comunitários, esses agentes de saúde, esse pessoal que trabalha aí também nos postos de vacinação, eles estão expostos. Eles são soldados de linha de frente, às vezes até mais do que um médico, porque eles estão ali, não é só nessa pandemia da Covid-19, não. Eles estão ali combatendo também outras doenças infecciosas. Então, sem ser a Covid, tem outras, como a gripe H1N1, outras enfermidades, eles estão sempre aí na batalha. Então, o prefeito deve olhar com muito carinho para esse pessoal e pagar o que é de direito deles, porque com salário mínimo, botando a vida em risco por nós e pelas famílias deles, eu acho que é justa a indicação, eu acredito que todos vão ser favoráveis, e vocês que têm muita aproximação com o prefeito, peça que ele faça, regulamenta essa lei e pague esse pessoal da área de saúde que está nas condições de risco. Muito obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Com a vereadora Milane, a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria agradecer o vereador Josemar por me fazer parte também dessa indicação número 5. Antes que os trabalhos nessa casa foram suspensos, alguns colaboradores aí da Brigada de Incêndio e um empresário da cidade também que colaborou aí com os equipamentos, tinha até me procurado para fazer essa indicação aqui na casa. É uma indicação que a gente só vê pontos positivos, vai realçar o turismo aqui na nossa cidade. A Cachoeira Véu de Noivo já é o nosso cartão postal. Cabe ressaltar também que natureza é vida, a gente pode ter mais qualidade de vida e não pode deixar também de destacar os trabalhos que esse pessoal já tinha realizado aí ao longo do incêndio que teve recentemente. Então, eu espero que o poder público olhe com bons olhos e que possa tomar alguma medida, alguma ação diante dessa indicação. Tenho dito muito obrigada, senhor presidente. Continua em discussão a indicação. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador José das... Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero aqui pedir ao senhor prefeito, solicitar ao senhor prefeito que ele olhe para essas indicações com carinho, porque essas indicações que o professor, o nobre colega professor Zemar, o vereador Juscelio Pires e o nobre colega vereador Márcio Alain está fazendo, não é para benefício próprio, e sim para o benefício do povo livramentense. E que o senhor prefeito olhe para essas pessoas que trabalham na área da saúde, trabalham na área de risco. Agora, com essa epidemia, está correndo muito risco, até mesmo de pegar uma doença, e eles têm direito no acréscimo de salubridade de 10% a 40%. Que o senhor prefeito olhe com carinho, com bons olhos para esses trabalhadores e valorize o profissional que trabalham para o bem da nossa população. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Senhores vereadores, a indicação será encaminhada ao Executivo para devidas apreciações. Está em discussão a indicação número 6.
A número 6 já falei, eu aproveitei o ensejo, senhor presidente. As duas. Senhor presidente, peço a palavra. A palavra, vereadora Milani. Senhor presidente, senhores vereadores, os vereadores aí fizeram a indicação aí referente ao pagamento de 40% de salubridade do pessoal da saúde. É uma indicação benéfica. Eu peço que o poder público também olhe com carinho. A gente vê aí que o artigo da Constituição prevê por alguns trabalhos que correm risco. A gente está diante de um cenário crítico. O pessoal da saúde coloca a vida em risco a todo instante para dar suporte às nossas famílias. E eu espero que olhe de forma com o jurídico, juntamente com o jurídico, para chegar a um denominador comum e que possam valorizar também esses profissionais. Eu acho que dentro da lei para chegar certinho, para não prejudicar ninguém. Tenho dito muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Será encaminhada ao Executivo para devidas providências. Não tendo mais matéria na ordem do dia, franqueio a palavra para quem dela queira fazer uso. Com a palavra, o vereador Josemar. Senhor presidente, senhores vereadores, eu sei que o momento que a gente está vivendo é um momento único. Eu acho que eu nunca imaginaria estar de frente de um microfone com minha boca fechada, né? Essa doença ela veio realmente para colocar a humanidade, para refletir muito as nossas ações. E eu acho que pós essa doença o mundo vai ser outro. E eu acredito que seja. Eu queria aqui, senhor presidente, relatar que nós precisamos da nossa contribuição. Eu sei que todos que aqui estão faz sua contribuição diariamente à população do nosso município. Mas a gente também tem que oficializar esse tipo de contribuição e fazer de forma formal. Sendo assim, eu queria sugerir aqui a Vossa Excelência que fizesse um ofício e que todos nós, aqui vereadores, inclusive prefeito, vice-prefeito, até mesmo o primeiro escalão, abrisse mão do salário nosso em 20%, 30% ou até 40%, se possível, nesses 2 meses mais críticos, que é esse mês de maio e de junho. Eu estou apto a abrir mão, a gente pode chegar aqui a um consenso, de parte do nosso salário, para ser convertido em cesta básica às famílias mais carentes. Como eu tenho certeza também que a gente não iria conseguir comprar cesta básica para todas as famílias de Livramento, a gente poderia fazer isso, verificar quantas cestas a gente poderia adquirir aqui na Câmara, com esse dinheiro, colocar esse dinheiro na mesa, fazer essa partilha e distribuir pelas comunidades proporcionalmente. E dentro dessas comunidades ser feitos sorteios, para que não seja privilegiado A, B ou C, do lado partidário de A ou de B. Então a gente poderia fazer muito bem isso. Eu estou pronto, se esse ofício for feito aí, a gente pode chegar aqui num consenso de 20%, de 30%, de 40%. É terrível para nós? É, porque nós também, só nós sabemos o tanto quanto nós ajudamos também as pessoas diariamente e mensalmente. Mas eu acho que a gente tem que fazer um ato formalizado, como outras câmaras têm feito, e fazer a nossa parte, esquecer os outros. Se der para a gente contribuir em média com 20%, vamos colocar 20%. Se der para todo mundo 30%, vamos colocar 30%. Mas o que a gente tem que fazer é a nossa parte. Outra coisa que eu quero ressaltar aqui, senhor presidente, hoje eu escutei aí o secretário dando uma entrevista de saúde e me deixou preocupado. Porque Livramento, na verdade, eu não sei se tem um caso, se não tem, se tem, se não tem, ficou aquele disse, não me disse. Mas o importante é que teve a presença na nossa cidade de uma pessoa infectada. E isso é certo, teve um infectado. Na hora que nós tivemos essa pessoa infectada, as medidas que estão sendo tomadas hoje, que para mim seria a principal, a primordial, que era as barreiras de contenção,
deixou de existir. Hoje que voltou. Rio de Contas, eu estive em Rio de Contas a semana passada, você não passa sem a máscara, você não passa sem o álcool gel dentro do carro. E eles vão aferindo, perguntando para onde é que você vai. Faz uma triagem mesmo. Eu acho que pecamos de não ter feito essa triagem. Eu não sei qual será a consequência disso. Nem tanto porque o comércio está aberto, mas pelas pessoas que vieram de fora, através de carros clandestinos, como aconteceu, e está acontecendo. São caminhoneiros que vêm de outra cidade fazer entregas, entram normalmente na cidade. Não sei a partir de hoje, mas estava entrando. Então, é difícil essa máscara, né, gente? Então, é complicado. Essas barreiras sanitárias tinham que estar aqui, pelo menos contendo e colocando em quarentena aquelas pessoas que estavam chegando de fora. Nós temos aí 4 casos suspeitos. E aí eu pergunto, se esses 4 casos for confirmado e esse pessoal arruinar, quantos respiradores nós temos? Nós dependemos exclusivamente aqui, eu acho que é de Brumado, Conquista e Guanambi, que são cidades próximas que têm UTI. Então, isso está me causando uma angústia danada, medo. A palavra correta chama-se medo. Porque a gente está vendo o colapso que está em outros estados, como Amazonas, São Paulo, chegando já ao colapso, Rio de Janeiro, as pessoas estão morrendo em casa, nas portas dos hospitais. E pode acontecer isso aqui. Tomara que todos os santos que intercedam por nós, por cidades pequenas. Eu estou vendo ali, o Rio de Contas, seguindo o protocolo direitinho. Dom Basília vem seguindo e nós relaxamos. Agora que vem tentando fechar, já com caso. Ah, mas não teve o caso, mas o caso esteve aqui. Então, isso é uma preocupação. Outra questão que nós vamos enfrentar é um surto tremendo, estamos enfrentando um surto tremendo de dengue. E isso é culpa também da empresa de limpeza da nossa cidade. A cidade está suja, as ruas, as avenidas, as praças, os bairros. Na Rua do Arião virou até chacota. Os caras botando vaca lá no meio da rua e filmando, dizendo que é um curral. E outras localidades. É muito capim na rua. A empresa precisa contratar mais gente. E eu venho alertando isso aqui desde antes do fechamento, do recesso que nós paramos aqui, por questão da doença, pedindo para a empresa de limpeza, a vigilância sanitária também, ela tem que notificar os proprietários dos logradouros particulares, porque o cara deixa lá uma posse toda, um matagal com água represada e criando mosquito. Um exemplo que talvez aqui não me interessa, que eu não sou sócio, e essa semana aqui quem está aí nas redes sociais, como eu estou, viu a situação do Clube de Campo Caiçara. O Clube de Campo Caiçara está parecendo um mercado em ruínas, um mercadão em ruínas. Um matagal tremendo, a piscina com água recuada. E quem faz parte da diretoria são pessoas da administração. E não pode, tem que dar exemplo. Ah, mas lá é particular, você não tem nada a ver. Eu tenho sim, porque lá tem mosquito. E mosquito não tem fronteira, ele voa. Ele voa. E em torno daquele caiçara tem pessoas idosas, tem crianças, e são várias, ficando lá à mercê da sorte. Por quê? Por irresponsabilidade da própria direção do caiçara, que deveria pelo menos limpar, fazer a sua parte. Quanto ao funcionamento do clube, aí fica a cargo deles, sócio lá, resolver com a direção. Mas quanto à questão sanitária, cabe sim à vigilância sanitária judicializar, se for o caso, lá e qualquer outra propriedade aqui dentro de Livramento, porque nós não podemos ver isso aí e fazer vista grossas, não. Uma outra questão aqui, senhor presidente, que eu gostaria de abordar e agradecer, foi a recuperação lá da estrada entre a Rua do Arião, ali da ponte até a Bebê. Aparentemente o serviço está muito bom. Eu não passei lá ainda não, mas todas as pessoas que passaram me disseram que ficou bom.
Graças a Deus, que aí entrará a sexta vez fazendo o mesmo serviço. Mas nós temos que entender que da ponte até a entrada da Rua do Fogo, o problema é o mesmo. Eu espero que faça o serviço completo. João, deixa pelo menos fazer aquele pedaço lá, João. Que me falaram que foi você que cedeu para fazer aquele pedaço. Mas que faça o serviço completo, porque senão não adianta fazer um pedaço e largar o outro sem fazer. Tá certo? Então o João vai dar essa colaboração lá para a gente. E uma outra questão, senhor presidente, também que se trata da questão sanitária, é a vacinação de cães e gatos. Quando é que o governo, eu sei que não é do governo municipal, mas o governo municipal pode acionar os órgãos estaduais e federais. Nós podemos ter um surto de raiva. Essa semana eu estava conversando com um menino lá, ele cria gato. Aí ele me falou que está tendo um problema, que os gatos, é muito gato, que a sorte dele é uns morcegos que tem dentro da casa que os gatos estão comendo. Gato é transmissor de coronavírus. Ele carrega em si só coronavírus. E não é só o morcego carnívoro, não. Porque tem um morcego que vive de sangue, mas tem os frutíferos. Todos eles, tanto faz ser um como o outro, eles carregam coronavírus. Ou seja, uma família de vírus é carregada dentro do morcego, inclusive o vírus da raiva. E esses gatos estão comendo morcego. Agora eu fico imaginando, 2 anos, vai para 2 anos ou 3, sem vacinação desses animais. A hora que começar um surto de raiva, aí é a hora do corre de novo. Então, nós não podemos fechar a porta depois de roubado. Algumas questões que a gente fica à deriva, a gente não pode fechar as portas antes. E tudo isso que eu estou falando, senhor presidente, está fundamentado na lei municipal 958 de 2001, que é uma lei também que fica embasada na questão estadual e federal. O mais, muito obrigado, senhor presidente. Continua, franqueador da palavra, com a palavra o vereador João Diogum. Senhor presidente, senhores vereadores, diante dessa grande epidemia que se encontra o planeta Terra, e dentro dos conceitos que a medicina pede, que devemos lavar as mãos constante, eu fico me perguntando com qual água que nós vamos lavar as mãos. Porque não só o bairro Benito Gama, como todos os municípios de Livramento, está faltando água. Eu não sei o que ocorre com esta empresa. Quando chove, não tem água, porque a capacitação recebe, segundo eles falam, a lama. Quando é período de seca, o consumo é grande. E afinal, ela é o quê? Eu tenho dito nesta casa, e volto a repetir, nós precisamos sentar novamente e rever este grande caso desta empresa, que qual não tem responsabilidade nenhuma, nem com ela própria. Até hoje, muita casa do bairro Benito Gama não tem água. E o município, a prefeitura, não tem obrigação de ceder carro-pipa, como me cedeu uma semana, para socorrer aquela população de lá, não só lá, em outros lugares também. Esta empresa, ela é pior do que o que nós estamos usando. Uma máscara, que quando tirar a máscara dela, não vai ter mais nada dentro dela. Então precisamos sentar novamente.
abalar todos os nossos deputados estaduais e tomar uma atitude, mas tomar atitude mesmo. Porque o ministro João de Canela Fina disse para o Ministério Público, até agora o promotor não deu nenhuma opinião. Todo dia tem reclamação em rádio, todo dia o pessoal reclama na minha porta. Não podemos fazer o quê diante de uma situação dessa? Nós temos grandes epidemias, está aí no planeta Terra, o corona. Nós temos uma grande epidemia que está aí, como todo mundo sabe, essa dengue. E nós temos uma grande epidemia que é Embasa. A epidemia dela própria. Porque se nós lavarmos a mão toda hora, não tem água nem para fazer café. Esta empresa está brincando com a população livramentense. Esta empresa, ela está brincando com os consumidores. E nós precisamos tentar. Ela não tem coragem nenhuma de vir aqui. É bonito quando vê o projeto para esta casa, para fazer o véu de noiva, um canto ambiental, e eu fiquei me perguntando, e o esgoto que vai cair lá, vai fazer o que com ele? Vai fazer o que com ele? Uma parte aqui, nobre. Com relação à Embasa, acho que você ficou sabendo que nós fizemos uma representação no Ministério Público a respeito da empresa. Porque, de acordo até Raimundo Marinho, ele foi dentro da prefeitura, não há nenhum contrato selado entre município e Embasa. Que a empresa está atuando aqui de forma irregular ainda desde o dia 21/5/2018. Então não tem contrato. O que foi aprovado aqui, segundo os próprios funcionários da prefeitura, foi a lei de esgotamento sanitário. Foi o plano municipal de saneamento básico. Mas contrato em si não tem ainda não. E aí, senhor presidente, eu até gostaria de saber se realmente há esse contrato ou não há esse contrato com a Embasa firmado. Viu, Vossa Excelência? Então, meu nobre, mais uma vez, ela está errada, mentirosa. Não tem outra palavra de dizer. Ela é uma coronavírus mentirosa, daquela que atinge o respeito desumano com as pessoas. Então precisamos sentar, organizar, ver e trabalhar por isto. E tentar salvar este sofrimento a qual ocorre no nosso município a respeito da Embasa. Isto precisamos ver e rever. E tenho certeza que nós, colocando a consciência dentro de nós mesmos e tendo coragem, como todos nós temos, nós fazemos um livramento melhor e colocamos uma empresa boa que tenha respeito humano com cada um de nós. Muito obrigado. Continua, franqueador da palavra. Eu peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, Juscelio Pires. Senhor, alô, senhor presidente, senhores vereadores, quero em primeiro lugar agradecer a Deus por mais uma oportunidade em que Ele está nos concedendo nesta tarde. Hoje nós recebemos a presença aqui nesta casa do presidente da Assembleia de Deus de Livramento e Região e presidente da Ordem dos Pastores.
ele veio aqui hoje nesta casa representando mais de 50 pastores e mais de 3.000 evangélicos. Ele veio aqui nesta casa reivindicar que o senhor prefeito Ricardo Ribeiro olha com carinho o decreto que ele baixou no dia 21/4/2025, no artigo 5º, que diz assim: fica autorizado a abertura dos estabelecimentos religiosos para a realização de atividades religiosas de qualquer natureza, desde que sejam no meio de aconselhamento individual, ao fim de evitar aglomerações. Eu quero aqui, em nome de todos evangélicos, de todas as pessoas que gostam de congregar na igreja, de todas as pessoas que gostam de servir a Deus, de reunir nas igrejas para estar louvando e exaltando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu quero que o senhor prefeito olhe com carinho nesse decreto, nesse artigo, porque esse artigo está indo de contramão com o artigo, com o decreto que o governador baixou para toda a Bahia. E o número do decreto do governador é 19.549. Lá no decreto do governador, como o pastor falou, é permitido cultos religiosos até com 50 pessoas. Os pastores, eles querem fazer cultos na igreja de uma forma preventiva. Eles não são irresponsáveis, eles querem fazer cultos de forma preventiva, prevenindo contra o coronavírus. Com certeza, eles vão estar ensinando, falando para as pessoas que vão ao culto, usar máscara, usar álcool gel. Com certeza, todos os pastores vão estar fazendo isso. Uma parte aqui, nobre. Uma parte rapidinho, só para não esquecer. E o que eu peço ao senhor prefeito, que ele olhe com carinho, porque nós sabemos que as igrejas evangélica, católica, faz um excelente trabalho no nosso município. Eles pregam um evangelho que salva, um evangelho que transforma, um evangelho que cura. Conceda a parte. Eu escutei atentamente a fala do pastor, mas me gerou uma dúvida, porque eu também vi dentro dos decretos que no máximo até 50 pessoas, porém respeitando, se eu não me engano, 10 metros, 5 metros quadrados por pessoa. Então, a igreja, para suportar 50 pessoas, ela tem que ter, no mínimo 250 metros quadrados. Vocês observaram também isso na lei? O nobre colega, até onde eu vi, fala também assim de 2 a 3 metros quadrados. E outra coisa, na lei federal, na Constituição Federal diz que os direitos dos cultos religiosos é inviolável. E com certeza, se for preciso na igreja colocar 2 metros, 3 metros ou 4 metros, não tem problema nenhum. Os pastores vão estar fazendo isso aí. O que nós queremos, o que os pastores querem, é que o senhor prefeito olhe com carinho esse decreto, porque os pastores, eles têm transmitido uma palavra amiga,
para as pessoas. E nesse momento difícil que nós estamos vivendo no nosso município, no Brasil, com certeza, todos nós, independente do seu credo religioso, precisa de uma palavra amiga, precisa de uma palavra que venha trazer um conforto. Eu não sei se aqui os nobres colegas têm costume de ir à igreja semanalmente, ou de 15 em 15 dias, ou de 30 em 30 dias, eu não sei. Mas para as pessoas que têm ali o costume de ir à igreja 2, 3 vezes por semana, cultuar junto, está vivendo dias difíceis também. Nós estamos sentindo falta, com certeza, de estarmos na igreja louvando e engrandecendo o nome do nosso Senhor Deus. Porque a palavra de Deus nos ensina a obedecer às autoridades. A palavra de Deus nos ensina a obedecer às autoridades, e os pastores, eles estão dispostos a obedecer às leis. Todos nós que estamos aqui, com certeza, acreditamos em Deus. Eu acredito em Deus e acredito na palavra de Deus. Eu quero aqui hoje deixar um versículo, ou melhor dizendo, 2 versículos da palavra de Deus, que está em Romanos 13, versículo 1 e 2, que diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não procede de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aqueles que se opõem à autoridade revista ordenança de Deus, e os resistem traição sobre si mesmo, condenação. Então, com certeza, todos os pastores querem obedecer às autoridades. É por isso que o pastor Agnovaldo veio aqui hoje, representando a ordem dos pastores e pedindo o apoio a esta casa, que converse com o senhor prefeito, que ele olha com carinho para esse decreto que ele baixou. E também o pastor Agnovaldo falou aqui hoje nesta casa a respeito da lei 1016/2005, no dia 20 de dezembro de 2005. Esta lei foi aprovada pelos vereadores dessa casa e foi sancionada pelo ex-prefeito Dr. Carlos. E lá no artigo 1º diz assim: fica instituído o 2º domingo de dezembro, dia de todo ano, como dia dos evangélicos, no âmbito do município de Livramento de Nossa Senhora. O que eu quero também, como representante do nosso povo, como evangélico, é reivindicar do senhor prefeito para que esta lei venha a ser cumprida no nosso município. Todos os evangélicos reivindicam que esta lei venha a ser cumprida no nosso município. Em 2018, eu, com mais de 20 pastores, nós reunimos com o prefeito Ricardo Ribeiro na prefeitura, e ele prometeu que iria no 2º domingo de dezembro estar realizando esse evento, essa festa, em prol de todos os evangélicos. Ele prometeu e até hoje ele não cumpriu. E os evangélicos estão aí esperando para que essa lei venha a ser cumprida. Nós estamos vivendo dias difíceis no nosso município, no Brasil.
Com certeza, esses dias têm sido muito difíceis, tem gerado aí muita preocupação às pessoas. Mas é nesse momento difícil que nós temos que buscar em Deus mais fé, nós temos que buscar em Deus vitória. Porque eu tenho certeza, se vocês, se o povo de Livramento, do Brasil e no mundo, se voltar para Deus, dias melhores virão para o nosso povo. E eu tenho certeza que dias melhores virão para a nossa cidade e para o nosso município, se Deus quiser. E que Deus abençoe todos aqui presentes e que Deus abençoe todos os livramentenses, em nome de Jesus. Muito obrigado, senhor presidente. Continua, fricador da palavra. Senhores vereadores, depois de um longo período desse no isolamento, retornando esse trabalho a essa casa, ouvindo aí atentamente as demandas de todos, questionamento, o vereador Josemar citou a respeito do contrato com a Embasa. O contrato da Embasa com certeza foi afirmado, mas existem umas cláusulas que, não cumprindo com o que está no contrato, o contrato pode ser cancelado. Isso tem algumas coisas que tem que levar ao executivo para ele analisar direitinho a respeito da Embasa, e isso ele levar ao conhecimento da Embasa que tem o contrato que ele tem que ser cumprido. A Embasa tem que cumprir o que ela prometeu que seria cumprido. Por exemplo, o início da obra da adutora em Iguatemi, que para esse ano teria que ser investido em torno aí de 4 milhões na adutora de Iguatemi, e até o exato momento não saiu do papel. Não sei se é por motivo dessa epidemia que está acontecendo, mas ela tem que honrar com esse compromisso, como outros, com certeza, que tem que continuar honrando para o contrato permanecer válido. Vereador Juscelio, vereador, ouvi atentamente o pastor. Eu vejo o anseio dele a estar realizando os seus cultos, com seus fiéis, com seus companheiros. Mas é um momento, vereador, que a gente vê no Brasil inteiro, vê a igreja de Aparecida vazia, vê a igreja de Bom Jesus da Lapa vazia. E o que tem que ser visto, que tem igreja, tem no nosso município aqui, da Assembleia de Deus, que ela não dá 10 por 10. Então, se for realizar um culto com 50 pessoas dentro, ela vai estar uma aglomeração, uma aproximação de pessoas muito junto. Então, o momento agora eu vejo que é mais Deus no coração, buscando a fazer o que Deus queria que a gente fizesse, fazer algo por alguém, ver a necessidade das pessoas que estão passando alguma dificuldade, tentar levar algo a essas pessoas. O momento é esse, pedir a Deus que essa doença não chega no nosso município e que ela realmente afasta o mais rápido possível. Então, no meu ponto de vista, eu acho que todos nós temos que ter um pouco de paciência, que esperamos que o mais rápido possível todas as portas vão estar abertas, tanto as portas das igrejas como as portas dos comércios, as pessoas em si voltando à sua vida normal. Esperamos isso em Deus. Então é a hora de a gente se manifestar a si próprio mesmo, pedir, clamar e fazer algo que a gente precisa fazer.
fazer suas doações, procurar aquelas pessoas que realmente precisam fazer algo. E é isso. Ponhar seu joelho no chão, entre suas quatro paredes, pedir a Deus por todos, pedir até a si próprio perdão por não ter feito mais. Então eu acho que é isso. É um momento que, para mim, eu vejo essa doença para você enxergar que nós não somos nada, que nós realmente está sendo hoje um prisioneiro de um vírus que está ameaçando aí o mundo, está acabando com o mundo. Então é para a gente sentir que Deus existe, temos que fazer algo diferente. E eu sempre falo, vereadores, o sofrimento só faz você aproximar cada dia mais de Deus. Eu tenho certeza que nesse período dessa doença, o mundo inteiro clamou por Deus 1000 vezes mais do que se esse vírus não tivesse. Tenho certeza que esse vírus está sendo exemplo para muitas pessoas que não acreditavam em Deus, que não acreditavam na morte, que não acreditavam que ele podia ser um prisioneiro dele mesmo, ficar preso em sua própria residência sem ter cometido atos nenhum. Então eu vejo e peço a todos, eu acho que é hora da gente trabalhar em conjunto, trabalhar em pró do nosso povo, da nossa população. Essa questão do pessoal da área da saúde, eu acho viável, sim, mas é um momento que várias pessoas da área da saúde me ligou e foi distribuído um decreto, uma indicação na Câmara de Vereadores de Paramirim, que os vereadores aprovaram em massa os 40% para todas as pessoas que estão próximas à área da saúde. O que tem que ser feito é analisar, levar ao Executivo, realmente dar o que está dentro da lei, porque o município que eu estive analisando, o município, se ele for dar 40% em cima da folha de pagamento que tem hoje no município, vai acabar faltando em outras áreas. Porque a folha, eu acho que aproxima quase 400 mil reais. Seria aí 40%, porque em todos os setores, o que a Câmara de Vereadores de Paramirim aprovaram. Todos os setores é o quê? É um enfermeiro, é um técnico de enfermagem, é um porteiro, é um motorista de ambulância, é um motorista, então, um médico, é em todas as áreas. Então, eu acho que a gente tem que olhar isso e olhar a situação que estão vivendo agora. É um momento de crise. Então, sentar com o Executivo, ver o que pode ser feito por esse povo, que eu sei que quem está à frente de tudo aí é o pessoal da saúde. Mas não podemos abraçar uma situação dessa, vivendo uma crise dessa, e colocar na cabeça das pessoas que isso vai ser feito e que a Câmara pode aprovar aqui e o prefeito pagar. Foi o que eu falei para várias pessoas. O que essa casa pode aprovar aqui, o Executivo ele vai analisar e ver se ele tem condições de fazer ou não. Porque seria bom demais. Todos os projetos que passassem por essa casa aqui, essa casa aprovasse em massa, o Executivo tivesse que executar. Então, é isso que a gente temos que passar para essas pessoas que estão buscando, nos colegas vereadores,
essa situação, deixar bem claro para eles que não é dessa forma, que a casa aprovando, o prefeito automaticamente está pagando no mês seguinte. Que o que passaram para eles foi isso, que Paramirim, muitas pessoas me mandaram, eu tenho aqui, vereador, não sei se você recebeu o link, depois eu lhe passo. Aí o que acontece? E aí passaram que Paramirim aprovou 40% para todas as pessoas que estão na frente, na área da saúde, e eles vão receber automaticamente esses 40%, e não é dessa forma. Então eu acho que todos aqui têm que levar as pessoas que vamos trabalhar para melhorar, para dar a eles o que eles têm direito. Agora, não afirmar que essa casa, aprovando, o executivo vai arcar com isso. Então, não temos mais nada na ordem do dia, declaro encerrada a sessão.